Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: olha o que Deus fala para Josué. Josué, para quem não lembra, foi aquele homem que foi o substituto de Moisés, o grande profeta Moisés, que tirou Israel do Egito, que por 40 anos guiou um povo no meio de um deserto. O Moisés que escreveu os 10 mandamentos, que recebeu aquela tábua de pedra no monte. O Moisés que atravessou o mar vermelho a seco. Ele tocou o cajado, o mar se abriu. O Moisés que teve tantas experiências face a face com Deus. Chega uma hora que todo o poder de Moisés não é suficiente para continuar, porque seres humanos, por mais fortes que sejam, são limitados. Mas Moisés tinha preparado alguém. Existiam pessoas que andavam próximo a Moisés. É por isso que você sempre tem que viver essa vida lembrando quão limitado você é. Eu já tenho 41 anos. Eu ainda me acho jovem, mas não sou tanto, se você botar no papel. A Bíblia diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, como é que eu conto os meus dias? Eu tenho 41. Quanto mais tempo eu aguento fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, no ritmo que eu faço? Isso contando que não vou sofrer nenhum acidente, não vou ter nenhuma doença e não vai ter nenhum imprevisto no caminho. Se tiver tudo do jeito que está hoje, quanto tempo mais eu aguento? Rafael, Tiago, não gosto nem de pensar nessas coisas. Então você não é sábio. Porque a sabedoria, diz a Bíblia, está em você aprender a contar os seus dias. Quanto tempo eu tenho? O que eu posso fazer com esse tempo? E quando eu paro para pensar nisso, eu descubro várias coisas. Eu preciso preparar meus filhos. Então toda a oportunidade que eu tenho com meus filhos, eu espero que Deus me leve depois dos 80, mas Deus pode me levar amanhã. Então toda oportunidade que eu tenho com meus filhos, eu estou sempre treinando para quando eu não estiver. Sempre quando eu estou com a minha equipe, eu estou treinando para eles fazerem aquilo que eles têm que fazer mesmo que eu não esteja presente. E às vezes, por exemplo, no caso da equipe, não é só se você se ausentar porque morreu, mas porque você quer tirar um período sabático, porque você não quer ir na empresa naquele dia. Moisés teve a sabedoria, a competência de, no processo do deserto, preparar pessoas. Quando Moisés morre, Deus dá uma palavra para Josué. Deus escolhe Josué e ele fala o seguinte: Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso. Fica repetitivo, né? Mas isso acontece quando você quer muito firmar na cabeça de alguém uma mensagem. Então você fala assim: olha, Augusto, amanhã é 7 horas da manhã, tá? Tá bom, 7. Já falou. Mas é que eu não quero que você atrase, entendeu? Então eu fico repetindo aquilo que eu preciso que você grave. Então Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Josué falou: ok. Ele falou: ser forte e muito corajoso. Ou seja, tem duas coisas que Deus não vai poder ter por você: força e coragem, senão Ele não mandava você ter. Você vai ter que ser forte, encontrar essa força interior, e você vai ter que ser corajoso, corajosa. Porque se Ele fosse te dar isso, Ele falava: fica tranquilo que eu vou te dar força e coragem. Mas foi isso que Ele falou para Josué? Não, Ele falou: você seja forte e corajoso. Ele repete: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado. Para teres o cuidado. Essa talvez seja a palavra principal do que eu quero explicar através dessa mensagem. Ser forte e corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha sucesso, para que você seja bem-sucedido por onde quer
que andares. Eu chego à conclusão, porque Josué terminou muito bem a sua vida. Eu chego à conclusão que quando você termina bem, é porque você conseguiu ter cuidado com a primeira palavra que Deus te entregou. Ou seja, esse ter cuidado é você foi fiel àquela palavra, você cumpriu aquela palavra, você observou aquela palavra, você não modificou aquela palavra, você não deu um jeitinho naquela palavra. E a palavra que Deus deu para Josué foi: ser forte, seja corajoso, para você ter cuidado de não desviar nem para a direita nem para a esquerda da lei que eu já dei para Moisés e ele te passou. Ok, Josué? Ok. E ele vai viver, ele vai lutar guerras, aí vão dar as voltas nas muralhas de Jericó, aí vão entrar na terra prometida, aí começa agora o tempo de tomar posse, de começar a estabilizar o povo numa nova terra. Passam-se os anos, Josué já é velho, e agora ele vai dar uma palavra para o povo, para quem vai sucedê-lo. Josué 23, versículo 6. Olha as palavras agora de Josué. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo que está escrito na lei de Moisés. E dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, no final da vida, Josué ainda estava caminhando sobre a mesma palavra e agora ele estava deixando para quem viria depois dele a mesma palavra. Realmente ele teve muito cuidado com a palavra que Deus entregou para ele. Por que eu estou te contando isso? Porque geralmente, por causa da nossa instabilidade emocional, por causa da nossa falta de fé, por causa dos nossos problemas do dia a dia, a palavra que Deus nos entregou no início de tudo, a gente vai esquecendo, modificando, negociando, deixando para lá. E essa semana eu estava num jantar e com pessoas muito importantes e tudo, e chegou um senhor no meio do jantar. Quando ele chegou, todo mundo da mesa levantou e cumprimentou ele. Eu falei: cara, deve ser alguém muito importante, porque já tinha gente muito importante na mesa. Todo mundo levantou, cumprimentou e tudo. O senhor muito elegante e tal. E eu fiquei curioso, pensei: quem é esse cara? Todo mundo levantou, cumprimentou. Está numa mesa de gente muito importante, todo mundo cumprimenta o cara. Eu falei: quem é esse cara? E o cara do meu lado falou assim: ó, ele é vendedor de tal coisa. Ele falou o nome do produto lá que ele vende: joia. Eu falei: ah, tá. Falei: todo mundo parou para falar com um cara nesse nível? Eu comecei a conversar com ele. Falei: não, deve ter alguma coisa, porque o cara vende um produto e tem um respeito de gente ali que dá direção no país. Mas e como é que você tá? Tudo bem, né? E o que você faz? Aí ele falou: não, eu tenho eu trabalho com importação, exportação, mas mais focado em joias e não sei o que. Tá bom. Você começou quando? Ele: comecei há 38 anos atrás, quando meu pai morreu. Meu pai tinha uma loja de outra coisa. Ele ficou doente, ele me chamou e falou o seguinte: meu filho, provavelmente eu não vou sair dessa doença. Então eu quero te dar um conselho. Quando o papai morrer, a única coisa que eu vou poder deixar para você é o meu negócio. Então grava um conselho: se você não gosta desse produto que o papai vende, você vende a empresa, pega esse dinheiro e monta um outro negócio com algo que você goste e seja coerente, consistente, constante. Tenha cuidado com isso até o fim da sua vida. O pai deu esse conselho, passou 3 dias, o pai dele morreu. Ele não queria trabalhar com o mesmo produto do pai, ele colocou a empresa à venda, pegou aquele dinheiro, montou o seu negócio e ele falou: eu estou há 38 anos só fazendo isso. E hoje, no que eu faço, eu sou o maior do Canadá para baixo. Do Canadá até aqui, até a Argentina, Brasil,
eu sou o maior no que eu faço. Aí eu comecei a entender por que todo mundo estava com tanto respeito com o cara. Ele falou, tem mais. Há 30 anos atrás eu casei. Eu olhei para minha mulher e falei assim, ó, eu prometo ser fiel a você. E esse cara não é religioso, não é cristão, não é nada. Ele falou, eu prometo ser fiel a você de verdade. Se você me prometer que não vai deixar eu me desviar nem para a direita, nem para a esquerda do que eu prometi para meu pai que eu faria, que era ser constante no meu negócio até o final. Ela falou assim, tá fechado. Ele falou, conclusão, estou há 30 anos casado e feliz, há 36 anos eu sou multimilionário. Só porque eu peguei uma direção do meu pai, para mim foi como se Deus estivesse falando comigo e fui constante até o final. Eu falei, mas aí foi fácil, você prosperou rápido, né? Ele falou, não, o problema realmente eu prosperei rápido. Só que quando eu comecei a prosperar, começou a aparecer oportunidade. Por que você não investe em imóveis em Miami? Por que você não compra uma fazenda e investe em gato? E minha esposa sempre falava, olha, você me fez prometer que eu não deixaria você desviar nem para a direita nem para a esquerda, que você ficaria firme nessa palavra até o final. Muitos de nós já sabemos o que temos que fazer, já temos uma direção, alguns não têm, mas muitos já têm a direção, só não tem coragem, só não é forte, só não é corajoso, corajosa de pegar, começar e ir até o final. Em 2014, quando eu quebrei, eu comecei a fazer o que eu faço. Eu lembro que no primeiro curso que a gente fez, 2014 ainda foi, se eu não me engano, agosto ou setembro de 2014, quando acabou o primeiro curso, a Janine ficava na porta servindo o café, recebendo os alunos. Nós tínhamos 12 alunos nessa primeira turma. E eu ficava de terno e gravata, porque eu queria passar uma impressão de que eu era mais velho, né? De que eu sabia as coisas. E eu ficava de terno e gravata dando aula o dia todo. E foi a primeira vez que eu dei aula o dia todo. Eu lembro que eu chegava em casa tipo 7, 8 horas da noite em estado de choque, porque eu estava falando desde 7, 8 horas da manhã. Eu nunca tinha falado tanto na vida. E era só o primeiro dia. Eu falei, meu Deus, ainda falta 2, como é que eu vou aguentar? E eu e Janine mesmo fizemos a primeira apostila do Instituto Destiny. A gente mesmo fez na mão e da nossa cabeça, pegando os exercícios e criando as coisas. E quando acabou o primeiro curso, a gente pagou a salinha que alugou, pagou os custos, né, das apostilas, o café, tudo. Eu falei, Janine, quanto sobrou? E ela falou assim, sobrou tanto. Não era muito dinheiro, era muito dinheiro para mim na época. Mas hoje é um dinheiro como se fosse talvez 5 mil reais, assim. Ou seja, entre 5 e 10 mil reais. Aí eu falei assim, eu ajoelhei, peguei a mão dela e falei assim, olha, nós vamos fazer isso até o final da nossa vida. Ela falou assim, porque sobrou 5 mil? Eu falei, não. Porque eu faria isso de graça. Eu vi a transformação na vida das pessoas e a gente ainda vai conseguir pagar as contas fazendo isso. Não tem outra coisa que eu queira fazer mais. Ela falou assim, não, tá bom. Eu falei, me ajuda a ser constante. Porque eu tentei desistir várias vezes. Para chegar aqui, eu já tentei sair fora várias vezes. Porque chega uma hora que fica difícil. Nem tudo é bênção, não. No Instagram você só vê a parte boa. Você não vê a noite de choro, não. Você não vê os ataques. Você não vê a guerra espiritual. Aí no Instagram você só vê eu viajando, indo para lá, para cá. E fala, que coisa maravilhosa. Claro, as guerras espirituais a gente não posta. Os problemas a gente não posta. As noites em claro a gente não posta. Eu passei uma madrugada essa semana agora com o Joaquim, de 10 da noite às 9 da manhã, em claro com ele no hospital. E não postei. E no outro dia de manhã eu estava gravando, viajando, fui pregar em Fortaleza, fui fazendo não sei o quê, fui fazer um monte de coisa. As pessoas não sabem do que à noite você nem dormiu, porque você estava no hospital. Elas geralmente só veem a parte boa, elas não conseguem ver o processo. E é no processo que você pensa em desistir. Se não tiver alguém do seu lado que te lembre o porquê você está fazendo o que está fazendo, você acaba desistindo.
Então Josué chega aqui no capítulo 23 e fala, ó, lembre-se, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. A mesma palavra que ele recebe no início de tudo, ele entrega no final de tudo. Ou seja, ele conseguiu ser fiel àquela palavra do início ao fim. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades da nossa geração. Caminhar em cima da mesma palavra. Sabe por que a gente quer novidade todo dia? A gente quer coisa nova todo dia. A gente começa a ver uma série, já muda, já está chata, já vou para outra. Como é que a gente vai caminhar em cima do mesmo versículo, da mesma palavra, da mesma direção que Deus nos deu a vida toda? Nós somos inconstantes, nós desistimos na primeira dificuldade. A gente tem vários conflitos mentais, a gente fica numa confusão mental que a gente não sabe o que quer, quem é, para onde a gente quer ir. Como a gente vai ser fiel à mesma palavra a vida toda? Só que não tem jeito. A palavra que Deus deu para Josué, se você quiser prosperar e ser bem sucedido, ou seja, ter sucesso por onde quer que você andar, a palavra é ser forte, muito corajoso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda da palavra que eu te dei. A palavra é essa, não desvia. Quando Deus me levantou, deixou me levantar depois da quebra em 2014, eu lembro que falei, Deus, olha, depois desse primeiro curso eu falei, olha, Deus, estou muito feliz, você vê, nós vamos pagar as contas, eu ainda estou fazendo o que eu amo, nem sabia que eu tinha esse talento para dar aula, as pessoas gostaram, foram transformadas, eu nasci para isso. Deus falou assim, olha, você pode fazer o que você quiser, da mesma forma que ele falou para Josué assim, ó, por onde quer que você andar, não vou nem te falar por onde você quer andar, você anda por onde você quiser, e onde você quiser eu te abençoo, mas se você não se desviar dessa palavra. Deus me deu uma palavra muito parecida. Ele falou o seguinte, faz o que você quiser. Você quer abrir um instituto, é isso? Você quer ter uma escola? O que você quer? Quer ter uma empresa? Eu te abençoo. Vou te pedir só uma coisa. Não para de pregar. Eu te formei no ventre da sua mãe para o altar. Se você não sair do altar, faz o que você quiser. Essa é a palavra que eu recebi. Sabe quantas vezes eu tentei desistir de pregar? Várias vezes. Eu não vou nem te dar os motivos aqui, mas são muitos motivos. Muitos motivos que é muito melhor não pregar. Você recebe ataques injustos, às vezes eu vejo alguém me atacando, eu não precisava estar passando por isso. Se eu estivesse na minha empresa, faturando os milhões que a gente fatura, eu não estaria passando por isso. Agora eu estou de graça, só levando a palavra e estou sendo atacado porque eu estou pregando a palavra. Ah, não. Vou te dar só um motivinho que eu já pensei em parar por causa disso. Sabe aquela frase que a gente fala, não preciso passar por isso? Aí eu falei isso, aí Deus, precisa sim. Você me prometeu que ia pregar. Precisa passar por isso sim. Pode atender, querido. A gente espera, não tem problema. Deus falou, não, precisa passar por isso sim, você me prometeu. Hoje eu tenho Destiny Mind, quando acabar aqui a gente vai sair com o nosso grupo de mentoria que fica 12 meses comigo, de empreendedores. Mas primeiro, primeiro vai todo mundo assistir a pregação, porque a minha promessa para Deus não foi fazer Destiny Mind, foi pregar. Eu estou aqui cumprindo o que eu prometi para Deus. E enquanto eu não me desviar nem para a direita nem para